e vamos ler 3 versículos. Então, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos ler dos versículos 16 até o versículo 18. Diz assim, então, uma palavra do Senhor. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos todos ler juntos? Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Senhor Jesus, nós te damos graça, ó Deus, pelo culto que nós temos tido a oportunidade de prestar a Ti, reconhecendo que Tu és o nosso Deus, é o nosso Salvador, é o nosso Redentor. E agora, Pai, nós te pedimos que o Senhor venha abençoar a nossa mente, o nosso coração, para que recebamos, ó Deus, continuemos a receber da Tua palavra, Senhor, e dos Teus ensinos para a nossa vida, Senhor, e que isso venha gerar frutos em nós, Pai, e que possamos manifestar isso através do nosso comportamento, ó Deus, mostrar o quanto a Tua palavra é viva e eficaz e nos transforma dia após dia, Senhor. Se nós oramos em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, é verdade que nós estamos sempre, eu digo hoje até mais do que nunca, rodeados de dicas, de conselhos, de orientações de como fazer alguma coisa melhor, não é? Ainda mais com a internet, isso parece que fica mais fácil ainda. Se quisermos emagrecer, não é? E vamos lá na internet, temos tantas dicas, não é verdade? Se quisermos dicas para um relacionamento conjugal, familiar, também há dicas. Há aquelas pessoas que digam, olha, eu tenho um segredo para a tua felicidade, eu tenho um segredo para isso e alguma coisa. Isso não quer dizer que é só da agora, isso já vinha muito antes, não é? Pelo menos quando as mulheres ali estavam perto de ganhar bebês e depois tinham que amamentar e tudo, vinha a vizinha, a mãe da mãe da mãe da outra, olha, beba, é só comer isso, olha como aquilo. O menino não falava, dizia para dar água da chuva que ele falava, e assim, não é? Sempre estamos rodeados de muitos conselhos, de muitas dicas, de muitas orientações, de muitas admoestações, mas hoje eu quero pensar aqui brevemente com os irmãos nessas 3, por que até não dizer injunções, por parte de Paulo à igreja de Tessalônica, aos Tessalonicenses, quando Paulo fala em regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças. Meus irmãos, a verdade é que esses 3 versículos compõem uma grande secção. E os versículos anteriores, Paulo vai dar orientações em relação ao que aqueles crentes deveriam fazer e ter para com os seus líderes e para com os outros membros da igreja. E as orientações finais eram em relação ao Espírito Santo e os dons e a atuação dele dentro da igreja. Mas nessa tarde nós vamos pensar nessas 3 orientações, nesses 3 mandamentos, que diz respeito ao nosso ser, ao nosso interior, em relação a Deus. O primeiro que nós vemos aqui, então, é regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre. Meus irmãos, que alegria é essa que pode e é constante e é permanente? Se nós pensarmos nessa alegria que Paulo aqui se refere, nós temos que pensar na sua origem. Quando Paulo fala de uma alegria permanente, é porque ele está a falar de uma alegria que tem a sua origem na encarnação e na obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Se pensamos assim, pensamos que, quando lemos esse versículo, alegrai-vos sempre, regozijai-vos sempre, não vai dizer apenas a respeito dessa origem, mas também vai dizer a respeito da nossa origem e de quem nós éramos. Porque quando Paulo escreve aos Romanos, ele vai dizer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Davi, no seu salmo, a confessar o seu pecado, ele também vai dizer, eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe.
Ou seja, foi esse peso do pecado que estava sobre nós, esse pecado que pertencia à nossa vida, que dominava a nossa vida, que era senhor da nossa vida. E quando Jesus vem e encarna, e torna-se homem e vive nessa terra, ele não vem apenas para contar belas histórias, ele não veio apenas para ser reconhecido como um bom mestre, e um mestre que falava com distinção. Ele não veio apenas para multiplicar pães, peixes, curar cegos, fazer coxos andarem, ou até mesmo andar sobre as águas. Jesus não veio apenas para realizar milagres. Ele veio nada mais e com muito mais excelência e objetivo de resgate, de remissão e de redenção. Jesus veio com o principal motivo e objetivo, que era restabelecer uma paz, um relacionamento com Deus que já não existia por causa do pecado. Jesus veio para levar o seu pecado sobre ele, morrer e ao terceiro dia ressuscitar, para que hoje nós estivéssemos aqui e pudéssemos gozar dessa alegria. É por isso que nós não podemos olhar para uma orientação, para um mandamento que é tão prático como alegrai-vos sempre, sem que nós olhemos para a origem dessa alegria. Essa alegria só é possível quando nós olhamos para o nosso Deus entregando o seu único filho e ele entregando a sua vida em favor dos nossos pecados, para que hoje nós fôssemos salvos e libertos. E isso também, essa alegria também, não é apenas o resultado da entrega, do sofrimento e da morte de Jesus, mas é o resultado da nossa experiência cristã de conversão. Porque o que nós escutamos aqui foi o relato de uma experiência cristã de conversão do nosso irmão José Carlos. Foi alguém que teve a oportunidade de conhecer Jesus através de uma missão, através de uma vida, através de alguém que atendeu o ID do Senhor, a nossa irmã Sara. E quando acontece na nossa vida o que nós lemos em Romanos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. A partir desse momento, você pode gozar dessa alegria que é permanente. Mas se nós pensarmos também nessa alegria, não só na perspectiva de origem, mas nós temos que pensar nessa alegria também na perspectiva de esperança. Porque essa alegria constante, esse alegrar-se sempre, está ligado intimamente na esperança que nós temos daquilo que Deus fará. É verdade que Deus prometeu muitas coisas e já as cumpriu, mas nós ainda temos promessas e nós aguardamos. E aguardamos por esse dia com essa esperança, não como se ela fosse uma hipótese, mas nós aguardamos em esperança aquilo de fato que vai acontecer. Porque quem prometeu é fiel para cumprir e foi o nosso Deus. E a esperança que nós temos é de gozarmos uma vida eterna, é de viver em um tempo e em algo tudo novo, tudo restaurado, que nós realmente não conhecemos. E por mais que pensemos, nós não conseguimos alcançar. Mas se nós lermos em Apocalipse, capítulo 21, já lá no final, a partir do versículo 4, nós vamos ver: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer dará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Então essa alegria, ela é constante na nossa vida, é constante na vida daquele que já entregou a sua vida a Jesus Cristo, porque ele também vive debaixo dessa esperança, dessa expectativa. E depois nós vamos ver, meus irmãos, que essa alegria também está ligada não somente à sua origem,
Não somente nessa esperança, mas também em uma característica que é muito peculiar. Ela não é circunstancial. Quando Paulo escreve que aqueles cristãos, e hoje nós, aqui nessa sala, podemos nos alegrar, e nos alegrar sempre, ele está dizendo, porque essa alegria não será uma alegria que vai depender de uma circunstância. Se as coisas forem favoráveis, alegrem-se, regozijem-se. Mas se não for favoráveis, olha, não. Essa alegria é uma alegria permanente. Por quê? Porque todas as outras vezes que nós vamos ver outras menções, outras citações de alegria, alegrai-vos, alegrai-vos, é interessante. E é até mesmo paradoxo na Bíblia, que ela vai estar associada não a prazeres, mas a dor, a sofrimento e a perseguição. Eu posso dar um exemplo aqui de quando Jesus, então, está pregando o seu sermão, né, que é conhecido como o Sermão das Beatitudes, ou o Sermão da Montanha, e que ele disse assim, olha, exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Jesus está dizendo assim, olha, vocês serão perseguidos, vocês serão maltratados, injuriados, mas fiquem alegres com isso. Então, ou seja, é uma alegria associada não a um momento de conforto, de festa, mas a um momento ligado à dor e à perseguição. Porque essa alegria não está ligada a uma circunstância que favorece algum sentimento favorável em nós. Depois Tiago, escrevendo a sua carta no 1º capítulo, vai dizer assim, meus irmãos, tende grande gozo, em outras versões vai trazer, tende grande alegria, quando cairdes em várias tentações, e tentações no sentido de provações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Ou seja, o que Tiago está dizendo assim é que alegre-se quando forem provados, quando forem cercados dessas provações, dessas dificuldades, porque elas moldam, elas forjam, elas nos ensinam e o nosso caráter é formado a partir disso. E quando isso acontecer, como é que é para que vocês fiquem? Alegres. É dessa alegria, então, que Paulo exorta e encoraja aqueles cristãos naquela igreja. E nós sabemos que a alegria, ela vai prosperar na tribulação, a alegria, ela vai estar acima de qualquer dificuldade, quando o crente consegue discernir o propósito de Deus naquela situação. E aí, o que vem de Deus acontece dentro de nós, porque a alegria também é o fruto do Espírito. Se nós formos a Gálatas, nós vamos ver isso. Portanto, a alegria não é algo que é obra nossa, mas é algo que o Espírito Santo opera em nós. É por isso que ele vai dizer, alegrai-vos sempre. Meus irmãos, é verdade que o sentimento da alegria é disposto a todos nós. Isso daqui não é uma exclusividade para o salvo, para aquele que já entregou a sua vida a Jesus. Todos nós gozamos de momentos felizes. Se eu perguntar aqui, diz aí um momento muito feliz da tua vida. Há quem vai dizer, quando meus filhos nasceram. Outros vão dizer, quando os meus netinhos nasceram. Outros vão dizer, quando eu vi a minha bisnetinha. E pronto, quando eu me casei, quando eu tirei o meu curso, quando eu comprei um carro, quando eu viajei de avião, quando eu casei-me, não é? E cada um vai ter um momento de felicidade. Mas nós não estamos aqui falando de uma felicidade que é momentânea, mas nós estamos a falar de uma felicidade que é constante. E há muitos, inclusive, que estudam e buscam uma felicidade. E buscam viver momentos felizes, mas que são momentos. E acabam achando que essa felicidade, ela pode ser encontrada em realizações pessoais. Mas a verdade é que quando ele consegue realizar tudo aquilo que ele queria, ele ainda diz não ser feliz. Há quem ache que a felicidade e a alegria pode estar ali nas festas e nas comemorações. Mas a verdade é que as comemorações e as festas também terminam. Há quem ainda vai um pouco mais longe e diz que a alegria pode estar ou no álcool, ou até mesmo nas drogas, ou uma vida mais à vontade, vamos dizer assim, desregrada. Mas a verdade é que isso tudo acaba.
Mas há alguém, uma pessoa que nos dá e nos garante uma alegria que é permanente. E essa pessoa é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a única alegria que nós podemos desfrutar constantemente e eternamente. E ela só é por meio de Jesus Cristo. Mas mais adiante nós vamos ver um outro mandamento, uma outra orientação de Paulo àqueles crentes. Era para que eles orassem sem cessar. Então, primeiro eles tinham que se alegrar sempre, não é? E agora, orar sem cessar. E é interessante algo aqui. Paulo orienta aqueles crentes a fazerem algo que ele fazia. Se nós voltarmos às cartas anteriores, lá, pelo menos, não precisamos voltar todas, mas se nós formos pelo menos a Efésios, no capítulo 1, no versículo 16, ele diz assim: não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Se formos à carta seguinte, aos Filipenses, ele também vai dizer: fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas, orações. Se chegarmos a Colossenses, nós vamos ler também o apóstolo Paulo dizendo que orava. Graças damos a Deus, Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Se chegarmos ao começo da carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2, ele vai dizer: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Se formos ao capítulo 3, ainda da mesma carta, versículo 10, vamos olhar de novo esse apóstolo orando. Orando abundantemente de dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Ou seja, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está a orientar essa igreja era algo que ele fazia. E é muito importante nós frisarmos isso. Porque às vezes há excelentes oradores, ou excelentes palestrantes, excelentes pregadores, que falam muito, mas nada fazem daquilo que falam. E aqui não se trata de uma pessoa que só fala o que tem que ser feito. Ele vive aquilo que ele fala que tem que ser feito. Como diria no Brasil, para falar é uma maravilha, mas para fazer são outros 500. Então, a verdade é que quando se trata da palavra de Deus, nós não precisamos de apenas bons oradores. Nós precisamos, na verdade, de filhos obedientes. E isso que Paulo nos mostra aqui. Que ele obedecia a Deus e orientava, conforme o Espírito Santo lhe dirigia todas essas igrejas, não é? E depois, a Bíblia também vai nos trazer outros exemplos de homens e mulheres que oravam constantemente, que tinham um exercício e a prática de oração. E o maior exemplo que nós temos é em Jesus. Jesus é alguém que orou. E que nós lemos em Hebreus quem os condenará, pois é Cristo quem morreu antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ou seja, meus irmãos, Jesus orou durante todo o seu ministério e intercede por nós até hoje. A mensagem central desse versículo, quando nós olhamos para ele, orai sem cessar, diz respeito a uma prática que deve ser ininterrupta. Você sabe qual é a ideia desse versículo? É essa daqui. Sabe quando apanhamos aquelas constipações? Ainda não chegou à altura, não é? Ainda está a chegar. E que começamos com uma tosse assim. E um irmão oferece um rebuçado e trazem uma água e oferece um chá e aquilo não termina. E a gente fica... E parece que não cessa? Pronto, é essa a ideia aqui do versículo. Esse orar sem cessar é essa ideia de que não pode ser interrompida. Nós não temos aqui uma regra. Você tem que orar por tantas horas, tem que ser de joelho, tem que ser em pé, tem que ser deitado. Não, o que diz aqui é que essa prática não pode ser cessada na vida de um crente. Poderíamos mencionar muitos exemplos, mas eu quero que pensemos em Neemias. Neemias, quando recebe a notícia
de que os seus irmãos estão muito mal no regresso do cativeiro, que o muro está destruído, que está toda aquela situação de calamidade. A palavra do Senhor diz que ele ora em jejum em favor disso, porque ele sente no coração o desejo de ir lá. E quando ele chega diante do rei para lhe servir o vinho, o rei nota que ele está muito triste, muito abatido. Ele pergunta, então, o que se passa, Neemias? Não é? Claro que não foi assim, mas estou aqui a parafrasear. Olha, até não estás doente? E naquele momento, ele, com muita tristeza, ele, não, isso pode ser algo do coração. E ele expõe aquela situação. E o rei pergunta assim, o que você quer me pedir, Neemias? E nós podemos até ir lá ao livro de Neemias, capítulo 2, versículo 3. E até ler o versículo 2, que diz assim, e o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração? Então temi em grande maneira. E olha só o que ele diz ao rei. Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumidas as portas a fogo? E olha o que diz o versículo 4. E o rei me disse, que me pedes agora? Olha, o rei está a dizer assim, então, Neemias, diante de tudo isso, o que você quer? Você sabe o que Neemias fala? Ou faz? Vamos continuar a ler o versículo. Então, orei ao Deus dos céus. Meus irmãos, eu não sei se vocês conseguem imaginar isso. Você está diante do rei. O rei pergunta o que você quer. Você sabe o que quer, porque ele sabia o que ele queria. Mas neste momento, entre o que ele pede e se vai ser concedido ou não, ele ora a Deus. Essa é a oração ininterrupta. Ele volta o coração a Deus e ora a Deus. E depois, então, ele vai e pede ao rei, se é do agrado ao rei, e se do teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, e para que eu edifique. E no fim do versículo 6 nós vamos ler, e aprove ao rei enviar-me. Essa é essa oração que Paulo exorta aqueles crentes para que eles tenham. E é a mesma prática que é também desafiada a nós para que nós tenhamos. Essa oração sem cessar. E a oração, por que a oração? Porque a oração é um meio que temos de nos alegrar no Senhor. Através da oração, meus irmãos, nós nos alegramos no Senhor. A oração também é um antídoto contra a maledicência e a murmuração. Através da oração, nós fazemos conhecidas todas as nossas necessidades diante de Deus. Tudo aquilo que nos aflige. Tudo aquilo que perturba a nossa alma, inquieta a nossa mente. Ontem eu estava ouvindo aqui vários conselhos de como se conservar bem um limoeiro. Não tenho limoeiro, mas quando tiver, eu já sei como cuidar dele. E eles ofereceram aqui vários antídotos para poder dissipar e exterminar todas as possíveis pragas que podem aparecer, que possam aparecer. E essa daqui, a oração, ela é isso que vai conservar a tua alma e a tua língua fora da maledicência e da murmuração. E a oração também é um instrumento para abençoarmos as vidas dos nossos irmãos, de intercedermos uns pelos outros. Eu cheguei a essa igreja há pouco tempo, mas vocês conhecem homens e mulheres de Deus que tinham esse ministério de intercessão. Eu poderia citar pelo menos 3, pelo menos, que já foram promovidos. Não é? Está até aqui anotado. Eu nem esperava hoje ver a Tina e o irmão Augusto aqui, mas está aqui apontado, e a Fernanda. O nosso irmão Trindade, a nossa irmã Rosalinha, a nossa irmã Celestinha, que não está hoje aqui, mas pelo seu problema de saúde já tem isso limitado. Mas homens e mulheres que usavam isso daqui como instrumento para abençoar
também serem instrumentos de bênção nas nossas vidas. E depois, a oração também é um testemunho para os que rodeiam, para os que nos rodeiam. Às vezes as pessoas nem professam a mesma fé que nós professamos, nem vêm e congregam na mesma igreja que nós congregamos. Mas a verdade é que, às vezes, elas estão em situações tão difíceis. E por vezes, nós dizemos assim, eu posso orar por você? Você aceita uma oração? E aquela pessoa diz assim, eu quero essa oração, eu aceito essa oração. E é uma forma de servir de testemunho, muitas vezes. Mas, por último, ele diz, mas antes de mais nada, eu estou sendo breve. Antes de mais nada, nós não podemos passar assim. Mas, às vezes, salta ao coração de alguns irmãos a seguinte questão. E quando eu não souber orar, o que eu oro? O que eu vou orar? Tá bem, eu vou começar a orar sem cessar. E o que eu vou orar? Meus irmãos, eu não sei os irmãos, mas há algo que realmente me motiva e enche o meu coração para um período de oração sem cessar. É quando nós oramos o que está aqui, nessa palavra. A palavra de Deus é a revelação de quem Ele é. Aqui está escrito quem Ele é. O Deus Salvador, o Deus Sustentador, o Deus Criador. O Deus também que é juiz, o Deus Consolador. Quando nos faltar, que nós oremos o que está aqui. E quando nós não sabermos como pedir, aí nós já sabemos o que nós temos aqui. A própria palavra de Deus diz assim, e da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas aí o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Oremos sem cessar. E por último, Paulo vai dizer assim, em tudo dai graças. Esse povo crente é um tanto esquisito, quer dizer que eles agradecem o sofrimento, pelo sofrimento. Não, meus irmãos, nós não estamos dizendo que nós temos prazer e queremos sofrer, mas nós damos graça pela provisão do Senhor em meio ao sofrimento, em meio à circunstância, seja qual for ela. E quando eu li esse versículo, eu lembrei de um testemunho, já faz muito tempo. A sobrinha da minha cunhada, que vocês têm orado, que tem um problema na visão, ela tem uma sobrinha. O nome dela é Rebeca. E mais ou menos 5, 6 anos, ela teve um cancro raro, começou com uma dor no calcanhar. Enfim, começou os tratamentos, fez a cirurgia, mas precisou amputar parte da perna, ou seja, abaixo do joelho ela teve que retirar. E na altura ela tinha essa idade, e quando é assim, chamam a equipe médica, não é? Para poder conversar, tanto com a família como com a criança. E lá foram os psicólogos, os terapeutas, e a mesma coisa para a família. E chegou então o dia da família, entrar no quarto para dizer à filha que seria, então, naquele dia. E os pais entraram naquele quarto de hospital muito emocionados, os olhos cheios de lágrimas. Imagina, dizer a uma filha com 5, 6 anos que ela vai, não é, ter que arrancar um pedacinho da perna. E quando eles entram, assim, com os olhos um pouco cheios de lágrimas, aquela situação muito difícil, a Rebeca, então, diz assim a eles, no Brasil dizemos papai e mamãe, não é? E ela, então, diz assim, papai e mamãe, por que vocês estão assim, chorando? Papai do céu só me pediu um pedacinho da minha perna, mais nada. Hoje ela é uma adulta e muito linda, por sinal, porque ela realmente é muito linda. A verdade é que ela deu graças pela provisão do Senhor na vida dela. E o Senhor é com ela. Ela colocou uma prótese, o corpo não rejeitou. Depois, quando ela começou ali na fase de transição da adolescência para a juventude, que a vontade, boa parte das meninas, é poder usar um salto, não é? Levar um salto, e a prótese dela não permitia isso. Entretanto, o hospital faz um sorteio, e dentre milhares de pessoas, ela é contemplada com aquela prótese, e ela pôde, então, levar o salto e usar e vestir como o sonho de toda menina. Sabe esses pormenores que o Senhor está atento e está a zelar? É esse dar graças.
O próprio apóstolo Paulo vai dizer: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, sem estar abatido e sem ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, eu estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meus irmãos, o exercício da gratidão e da espera na provisão de Deus é algo precioso daqueles que servem a Deus. Porque o cristão, ele tem um privilégio de, quando está fraco, ser forte. Porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E o versículo termina: esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E esta é a vontade de Deus, que nos alegremos, que regozijemos nele e que sejamos gratos e realmente dar graças ao Senhor, seja qualquer que seja a situação. Mas ao mesmo tempo que Deus quer, Ele também nos habilita para atendermos isso daqui. Trata-se de uma vida de alegria, de gratidão e de oração. Paulo vai terminar essa secção, é claro, de uma maneira como não poderia ser diferente, com uma oração. Se nós formos ao versículo 23, nós vamos ler Paulo rogando a Deus que realmente suprisse todas as necessidades daqueles cristãos e que eles estivessem realmente conformados, convencidos com o propósito de Deus para eles. Ele vai dizer assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de vosso Senhor Jesus Cristo. Algumas considerações finais, meus irmãos. Como contava o grande pregador Billy Graham, certa feita uma menina estava a chorar muito numa universidade. Chorava, e eles não conseguiam descobrir nenhum motivo, e aquela menina não parava de chorar. Então decidem ligar aos pais. Os pais vão até a universidade e ela ali, aos prantos, acaba por dizer assim ao pai: pai, eu quero alguma coisa e não sei o que é. E o pregador, então, o grande pregador Billy Graham, ele continua e dizendo assim: esse o que ela não sabe o que é. Muitos também não sabem o que é e buscam em muitas coisas, mas só vão encontrar na pessoa de Jesus. Se a tua alma ainda tem um vazio e você não sabe o que é, eu vou dizer: tu precisas mesmo de Jesus. Há um cântico no hinário do Brasil, não sei se há aqui em Portugal, que diz isso: eu preciso de Jesus, tu precisas de Jesus. Pecador, olhe para a cruz onde morreu Jesus, tu precisas de Jesus. Se há um vazio na tua alma e você não sabe o que é, tu precisas de Jesus. Mas nos dias mais sombrios em que a nossa alma parecer querer sucumbir dentro de nós, não olhemos para as circunstâncias, meus amados. Olhemos para quem está além dessas circunstâncias. Olhemos para o Senhor. Alegremos-nos nele. Olhemos para as suas promessas, para a sua obra redentora na cruz. E oremos. E oremos, e oremos, e oremos sem cessar. Porque a oração é um ato de devoção e de entrega, reconhecendo a soberania, o amor, o cuidado e a provisão do Senhor. E eu termino aqui com as palavras do apóstolo Paulo aos Filipenses: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. Que o Senhor nos abençoe.